Saudações, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de negociação. Exatamente. Negociar significa você colocar ação, para você trabalhar em cima dos seus negócios. Exatamente. Nós vamos ver aqui várias coisas, vários itens que a gente precisa entender e que a gente precisa em negociação. Então, o que você vai aprender nesse curso? Você vai aprender sobre a psicologia humana. Você vai também aprender a convencer uma criança a dormir na hora certa. Você vai desarmar e redirecionar seu interlocutor, preservando a relação. Você vai dominar o medo de negociar. A maioria das pessoas tem medo de negociar, Causa um pânico ali na hora que você entra em negociação. Por quê? Porque vai envolver muito da nossa emoção, A nossa emoção na hora de você estar ali em negociação. E é preciso manter sempre o equilíbrio. O que mais? Você vai conquistar a colaboração se você aprender a negociar. Você vai transmutar ou modificar um conflito, algo que potencialmente significativo aí, que seja produtivo para ambas as partes. Então você vai criar ali, de repente tem um conflito, você vai transformar esse conflito em algo produtivo, em algo que faz com que as duas partes ganham. Você vai obter também melhores resultados nos negócios. Você está a fim de obter melhores resultados aí nos seus negócios, Aquela venda que você, uma fazenda, por exemplo, você estava ali vendendo uma fazenda, não soube negociar na hora ali que você estava com as propostas, não soube o que falar. E aí você perdeu um negócio que você poderia ter mudado de vida, poderia ter trocado de carro, poderia ter comprado uma casa, poderia ter mudado completamente ali o seu estado econômico com o posicionamento certo. Então você vai aprender a obter melhores resultados se você aprender a negociar. E você vai também plugar o ventilador na tomada certa. Isso aqui é uma metáfora. Nesse módulo você vai saber como plugar o seu aparelho, o seu ventilador na tomada certa, como se conectar com essa pessoa, como conseguir tirar aquilo que você precisa na negociação. Bom, o que é negociação? Negociar, então, é quando você deseja algo de outra pessoa. Você vai negociar, Você vai negociar com ela. Você precisa de alguma coisa, por exemplo, uma troca. Eu tenho lá um produto e preciso vender esse produto. Ele vai te dar o dinheiro de troca. Então, quando você precisa de algo que é o dinheiro que ela tem, você vai fazer uma negociação. Você busca o quê? Você busca entendimento, você busca o consenso, Você precisa entender o que está acontecendo e você tentar buscar ali alguma coisa que a pessoa entenda que você está a fim de entender ela, é mais ou menos isso, Você busca o acordo, minimizar e eliminar as diferenças. Quando você entra em negociação, existe ali as diferenças entre os negociadores, entre o comprador, o vendedor e vice-versa. E essas diferenças você tem que minimizá-las, A gente tem que se transformar, num grande amigo, uma pessoa ali aliada a essa pessoa que você está negociando. O que mais? Envolve duas ou mais pessoas e pode ser simples ou complexo, rápido ou demorado. Bom, se você aprender a negociar, você vai entender não só a colocar o seu filho para dormir, a saber ver a hora que a sua filha vai chegar da rua no final de semana, mas também você vai aprender a avaliar uma situação até de uma negociação internacional, uma negociação de um grande item, a negociação, a venda de uma casa e assim por diante. Então, onde que você vai usar essa negociação? Você vai usar em tudo, você vai usar com a sua família, você vai usar no seu trabalho, você vai usar na compra de um automóvel, Você vai comprar um automóvel, você pode saber negociar um automóvel, Existem várias situações que eu vou falar aqui para vocês, que vocês vão usar as técnicas de negociação para você se dar bem na vida, porque na vida é necessária a negociação. Na venda da sua casa, em conversações entre países envolvendo representantes aí, cada uma das partes, no atendimento ao seu cliente, Você está atendendo o seu cliente ali, envolve negociação. Você está atendendo a sua mãe, você está atendendo o seu marido, você está atendendo o teu filho,
também envolve negociação. Você está numa sala de aula, você está fazendo uma palestra, também exige negociação. Você está vendendo ali um produto, também exige negociação. Tá? Bom, como que o ser humano funciona? O ser humano é o seguinte, ele tem 5% de consciente e 95% de inconsciente. Eu chamo de iceberg, tá? O iceberg, 5% fica para cima, que é o que a gente vê, né? Que é o que a gente observa aqui, e 95% a gente não vê, que é o nosso subconsciente, exatamente. Então, no nosso consciente, a gente vai ter ali os objetivos, a nossa razão, as nossas análises, as nossas sensações, as nossas reflexões, os nossos pensamentos, a nossa memória funcional, a nossa força de vontade. E já no subconsciente, a gente vai ter ali os nossos medos, nossos traumas, as nossas fobias, desejos, compulsões, crenças limitantes, autopreservação, ociosidade, hábitos, emoções, fantasias, memórias de longo prazo, tá? E aqui está a nossa programação, nosso verdadeiro eu está aqui embaixo, né? Ninguém fala, mas existe por trás de cada pessoa, né? De cada próximo ali que você está lidando, né? Você vai ter ali um teu interlocutor, você vai ter ali uma pessoa que você vai ver, quando você estiver de frente com ela, você vai ver ali 5% dela. Os outros 95% você vai ter que entender, né, e relacionar com esses outros 95% com ela. E esse relacionamento você vai fazer de duas formas, né? Existem dois sistemas de pensamento. O sistema 1, que é o subconsciente, que é essa parte aqui, que é a nossa mente animal, que ela é rápida, ela é instintiva e emocional. E o sistema 2, que é lento, deliberativo, né? Ele dá ordens, né? E é lógico. Bom, no sistema 1, você tem muito mais influência. Então aqui no sistema 1 é o que faz a pessoa agir daquela forma, né? É o sistema 1, que é o nosso subconsciente, que está relacionado com os nossos medos, nossos traumas, nossas fobias, nossos desejos, que faz com que o nosso interlocutor reaja daquela forma, né? Que fale aquilo que ele vai falar usando o sistema 2, que é o consciente. Então o subconsciente, que é o que está aqui interno na gente, né? Existe até um livro que vocês podem estudar, que é o poder do subconsciente. É você entender, né? Colocar ali aquele poder que você tem, onde estão as nossas memórias, onde está toda a nossa inteligência, né? Onde está ali o nosso eu superior, nosso Deus, está ali nesses 95%. E esses 5% é só a casca, né? É só o que a gente fala, é só o que a gente projeta aqui para fora no mundo. Então quem que governa tudo isso? Quem que não descansa? Quem não descansa enquanto você está dormindo é o seu subconsciente. Ele não deixa o seu coração parar, ele não deixa os seus sonhos de acontecer, ele não deixa, né, a circulação do seu corpo, a cura, né? Você tem um corte na pele, é o seu subconsciente que vai fazer todo esse trabalho para você. Então é ele que está no comando de tudo. Tá? Se o iceberg está parado aqui nesse lugar, é porque existe um subconsciente que a gente não vê, mas que a gente vai começar a enxergar a partir desse curso, que é o que faz toda a diferença do que é projetado para fora, que é o que está aqui fora, tá? O que as pessoas falam para a gente, né, numa reunião de negociação. Então, pessoal, os sentimentos dão origem às respostas do seu interlocutor. As crenças, os sentimentos, as impressões rudimentares do sistema 1, que é o sistema subconsciente, são as principais fontes das crenças explícitas e das escolhas deliberadas do sistema 2, que é o sistema consciente. São a nascente que alimenta o rio. Então, o nosso subconsciente é como se fosse a nascente que alimenta o rio do consciente. Reagimos emocionalmente, o sistema 1, a uma sugestão ou pergunta. Então essa razão do sistema 1 informa e a rigor cria a resposta ao sistema 2. Agora pense nisso. Dentro desse modelo, se você sabe como afetar o pensamento com o sistema 1 de seu interlocutor, os seus sentimentos inarticulados, né, pelo modo como formula e apresenta suas perguntas e afirmações, estão, né, ou então é capaz de guiar a racionalidade do sistema 2,
que pode modificar as respostas que dará. Então, pessoal, basicamente o sistema 1, que é o nosso subconsciente, que é os nossos 95% que estão ligados às nossas crenças, é o que vai dar resposta ao sistema 2, que é externado aqui fora, né? O que é a conversa que nós temos com o nosso interlocutor na negociação. Então, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é entender um pouco mais, né, dessas crenças que tem ali no subconsciente do nosso interlocutor para a gente fazer uma melhor negociação. Então, pessoal, como que a gente cria, né, um ambiente de negociação? Prepare-se para fortes emoções. Negociação envolve fortes emoções. O ambiente de negociação ele é dinâmico, né? Ele está sempre mudando, né? Ele é intenso, exige ali energias, né? Existe egos, exatamente, egos. Se você nunca ouviu falar em egos, cada um vai ter o seu ego ali, né? Isso deixa a energia intensa ali no local, né? Ele é incerto, né? Nada é certo, e aonde o seu interlocutor estará em crise emocional, porque ele pode ser, né? Através ali das perguntas, através da situação, ele se sente pressionado. Então a gente vai fazer com que esse ambiente fique de que forma? Bom, primeiro a gente precisa do quê? A gente precisa de inteligência emocional para lidar com essas situações de crise, né? Nós estamos numa situação de crise, então você que é o negociador, que é um bom negociador, que é um excelente negociador, precisa gerir, né? Gerir essa inteligência emocional dentro de você para você conseguir transformar essa crise em algo estimulante, algo confiante, né? Que a pessoa adquire confiança em você. Então você tem que mudar essa crise por uma situação benéfica para ambos os lados. Então você vai ter que acalmar as pessoas e estabelecer uma compreensão, ganhar confiança, estimular a verbalização das necessidades, tá bom? Então você vai ter que trabalhar criando ali uma conexão com ele, né, com o seu interlocutor, para que ele fale para você, né, que ele conte as histórias que ele tem intrínsecas de acordo com as suas verdades, né, internas, que é as verdades que tem no seu subconsciente, para você tentar resolver a situação dele, né, e tentar vender para ele. Então, como que você vai criar conexão? Primeiro, você vai ter que presentear com o seu tempo. Toda vez que você for para uma reunião de negociação, você não tenha correria, esquece correria. Você tem que ir com calma, você tem que ir com a ideia de que você está com todo o tempo do mundo disponível para aquela pessoa. Por quê? Porque ele pode se sentir ameaçado se você tiver um outro compromisso, se você estiver olhando o relógio, se você estiver olhando no celular. Então, você vai ter que presenteá-lo com o tempo, porque o que ele quer ser ouvido, ele quer ser valorizado, tá? Então, sem você dar tempo, sem você dar o seu tempo, doar o seu tempo, tirar o seu ego de lado e ouvir o ego dele, você não vai conseguir se conectar. Então, primeiro, você vai ter que dedicar tempo ao seu interlocutor, tá? O que mais? Deixe seu interlocutor se sentir no controle. Como que você vai fazer com que o seu interlocutor, a pessoa que você está negociando, se sinta no controle? Primeiro, você tem que deixar ele tranquilo, relaxado. E como que você vai deixar relaxado? Você vai deixar ele falar. Faça perguntas que façam com que ele fale, né? Ele tem que falar a maior parte do tempo. Por quê? Porque é em cima do que ele falar que você vai conseguir tirar, né, ali naquela conversa, você vai conseguir tirar quais são as suas necessidades. E em cima das necessidades dele, você vai conseguir entender o que você pode vender para ele, exatamente. Então você vai ter que também que se espelhar, né? Existe até uma situação que se você, por exemplo, estiver negociando com o seu filho, e o seu filho é uma criança, ela é pequena, você ajoelha para falar olho no olho, você vai se espelhar na pessoa. Se você quer, de repente, até uma situação de redução, né? Se você acha que você vai falar, ou se você vai negociar com a pessoa, por exemplo, a sua esposa, você pode sentar num lugar mais baixo e ela ficar num lugar mais alto, olhando para você de cima para baixo. Isso vai fazer com que ela se sinta maior, isso vai fazer com que ela fique relaxada,
né, na hora que você estiver negociando, né? Então você vai espelhar de uma forma que você fique menor, né, ou você fique igual à pessoa que você está conversando. Espelhar também significa você falar no mesmo tom de voz que a pessoa, você falar na mesma altura, você, se ela cruzar a perna para a esquerda, você também cruza para o mesmo sentido dela. Se ele olhar para a direita, olhe também para a direita. Então, se espelhar, você pode espelhar tanto ao tom de voz, né, também quanto aos gestos, né, quanto ao seu corpo. E sempre sorria, né? Como que você vai negociar com uma pessoa se você estiver carrancudo, se você estiver com o seu pensamento ocupado? Então você tem que desocupar, né? A gente tem que ir sempre para uma mesa de negociação prestando atenção 100% na pessoa que a gente vai conversar. Então, se a nossa cabeça ali está com pensamento, se você está criando algum argumento na sua cabeça, você impede que aquela informação chegue para você. Então, a primeira coisa que a gente faz para passar a informação por um fio, né, é ligar os dois fios. Então, a gente tem que se ligar à pessoa e conectar 100%, porque se a gente estiver ocupando a mente com outra coisa, aquela informação não entra na gente e a gente não consegue elaborar um plano para poder resolver, né, os problemas que ele tem. Então a gente precisa primeiro se espelhar, né, e se conectar ali com a pessoa. E sempre sorrindo, porque sorrindo você vai conseguir essa conexão muito mais fácil. Se você entra sorrindo numa sala, né, você já incendeia aquela sala ali com energia positiva. As pessoas querem ficar próximas de você, querem ouvir você, né? Então o sorriso é muito importante na negociação. Escute, né? Escute. A gente tem dois ouvidos e uma boca. Esses dois ouvidos são os nossos canais de comunicação. É aonde você consegue absorver aquele subconsciente que ele fala, né, que ele está falando ali dele, né, ele está expondo para você, você vai ter que escutar ele. Então é o único jeito de você entender o problema, é escutando atentamente. O negociador demonstra empatia, ou seja, se coloca no lugar do outro, né, escutando ali e com um desejo sincero de entender melhor o outro lado. E aí você vai, né, quando você se põe, né, a ser um bom ouvinte, né, um ouvinte ativo, né, você vai começar a compreender. Olha só que coisa interessante. Quando você para ouvir a sua esposa, quando você para ouvir o seu filho, quando você para ouvir o seu esposo, você para ouvir o outro lado do seu negociador, você está negociando a venda de um carro, a venda da sua casa, qualquer coisa que você esteja negociando, você tem que parar para ouvir a pessoa. Por quê? Porque senão você não consegue entender quais são os seus principais, as suas principais motivações, né? O que está ali intrínseco nos 95% que está embaixo ali do iceberg. Então a gente precisa parar para ouvir, para compreender. E em cima do que a gente compreender, a gente vai buscar soluções e vamos conseguir resolver a situação para a pessoa. A informação ela é transmitida quando há escutativa. Quando os indivíduos se sentem ouvidos, tendem a escutar a si próprios de maneira mais atenta e avaliar abertamente seus pensamentos e sentimentos, buscando clareza. Tendem a ficar menos na defensiva e na oposição, e mais dispostos a considerar outros pontos de vista, o que os leva para a posição de calma e lógica em que podem contribuir para a solução ou resolução do problema. Empatia tática nos leva ao acesso à mente de outra pessoa. Diferentemente da opinião popular, escutar não é uma atividade passiva, mas sim a conduta mais ativa que alguém pode adotar. Mas, Fernando, como assim, né? Como que eu vou fazer, né? Como que eu vou entrar no subconsciente da pessoa para tentar entender? Bom, nós vimos que primeiro, para você entender a pessoa, você precisa parar tudo que você está fazendo, tirar o seu ego de lado, tirar a sua vontade de responder, tirar ali aquele argumento que fica ali maquinando na sua cabeça e prestar 100% de atenção e
sempre espelhando a pessoa, porque quando a gente espelha a pessoa se sente mais à vontade, ela acha que você é parecido com ela, existe um sentimento ali de semelhança, exatamente semelhança, e a pessoa se sente mais relaxada, né? E quando você deixa ela falar, a pessoa se sente no controle, e quando ela se sente no controle, ela relaxa, e é quando ela relaxa que você vai conseguir passar alguma informação para ela. Enquanto ela estiver tensa, enquanto ela estiver acuada, você já tentou, né, colocar ali na cabeça de um pitbull para ele ficar quieto se ele estiver ativo, se ele estiver acuado, se ele estiver agitado? Não, você não vai conseguir colocar nada na cabeça dele. Então a gente só vai conseguir vender a nossa ideia se a gente conseguir relaxar o próximo, relaxar o nosso interlocutor. Não, então como que nós vamos vender a nossa ideia? Como que nós vamos conseguir algo que a gente deseja? Como encontrar um acordo entre você e a outra pessoa? Como chegar ao sim? Como eu me aproximo dessa pessoa? Né? Como devo iniciar a conversa? Como devo me posicionar durante a conversa? Qual que eu tenho que ficar ali? Quais são as coisas que eu tenho que falar, né, para me posicionar na conversa? Como eu devo me comportar ali dentro dessa conversa? Né? Que perguntas eu devo fazer? Tá? Como devo reagir ou não, né, ao não, se a pessoa falar não para você, se ela falar não, eu não quero comprar, como que a gente deve reagir a isso? E como devo sugerir as minhas ideias, né? Como o que o seu interlocutor vai comprar de você. Veja, não é você que vai vender para o seu interlocutor, é o que ele vai comprar de você. Para você saber o que ele vai comprar de você, você precisa saber o que ele precisa. E para saber o que ele precisa, você precisa ouvi-lo. Olha aí, tá aí para você a chave. Tá? Então você precisa ouvi-lo, você precisa criar uma conexão com ele. É como se você tivesse ali com o seu interruptor, né? Você precisa ali conectar, né, o seu fio em algum lugar e você precisa achar a tomada certa. Quando você acha a tomada, você se conecta com a tomada. E quando você se conecta com aquela tomada, você consegue transpor a energia, né, a informação dela para você. E se chega essa informação para você, que a maior parte está ali intrínseca no subconsciente dela, a gente consegue entendê-la melhor. E entendendo ela melhor, eu consigo achar o que ela precisa. E achando o que ela precisa para ela. Então, pessoal, é uma situação de empatia, né, da gente parar realmente do que a gente está fazendo, a nossa cabeça, os nossos pensamentos, não querer argumentar, né? Deixar a pessoa à vontade, relaxada, falando. E aí você vai ter, né, uma situação que você vai entender o que está acontecendo. Entendendo o que está acontecendo é o que a gente vai conseguir se posicionar melhor na negociação. Esse é só o começo, né? Então você vai ter que ser um bom ouvinte, negocia e saiba viver no mundo. Quem não negocia não consegue viver no mundo. No mundo você precisa negociar em casa, no trabalho, na venda do seu carro, na venda da sua casa, você precisa negociar. Crie um ambiente positivo, deixe que a pessoa fique relaxada, deixe que a pessoa fique tranquila. Se a pessoa está tensa, deixe ela falar mais dela, faça perguntas que ela fale mais dela e aí ela vai relaxar. Você vai perceber que quando a pessoa fala, quando ela está na maior parte do momento falando, ela toma o controle. E quando ela toma o controle, ela relaxa. Tá bom? Plugue na tomada certa, né? Siga, né? Seja aí um ouvinte ativo, empático. Deixe que seu ouvinte se sinta no controle. Encontre soluções para o que ele disser e venda melhor a sua ideia. Então você só vai conseguir vender a sua ideia, tá? Se você conseguir relaxar o seu ouvinte. Para relaxar o seu ouvinte, você precisa ouvi-lo. Você precisa estar atento, você precisa ficar com a sua audição ativa. Beleza, pessoal? Tá aí para vocês o primeiro módulo de negociações. Seja um bom ouvinte, escolha a sua tomada, conecte com a sua tomada e tenta ali extrair o máximo de informações, porque todas essas informações vão ser muito importantes para você.
tá? Lembrando sempre de se espelhar a pessoa. Se você estiver sentado, ela cruzar a perna para um lado, cruza também. Se ela olhar para o lado, olha também. Por quê? Porque ela vai se sentir mais relaxada ainda, porque ela vai sentir que você é semelhante a ela. Fala no mesmo tom de voz que ela, né? Se ela estiver tranquila, fale tranquilo. Se ela estiver agitada, você não vai falar agitado, você vai ter que falar mais tranquilo para ela baixar o tom de voz e ficar equilibrada você, tá? Então isso é muito importante, não é espelhar em tudo, é espelhar na hora que estiver equilibrado e na hora que ela estiver desequilibrada, estiver ativa ali, que ela não entra informação, a pessoa quando está acelerada não entra informação nenhuma, nem queira colocar informação na cabeça dela, então espere a pessoa baixar o batimento cardíaco dela, né? Para isso esteja sempre sorridente, sempre ali sempre falando em tom baixo, né? Sempre tentando ali equilibrá-la, equilibrar essa pessoa, para essa pessoa ela ficar equilibrada, se sentir tranquila, e aí sim você tentar colocar alguma informação ali, né? Mas antes disso, você vai ter que ouvir ela, entender todos o que tem, né? Todos os significados que tem de cada frase que ela fala, né? Do que ela está precisando. Beleza, pessoal? Tá aí para vocês o primeiro módulo de negociação. Um grande abraço para você e nos vemos no próximo módulo. Até mais, valeu, tchau, tchau.